Por que que o Brasil, politicamente, ele é dessa forma, né? Por que que tem políticos corruptos? Por que que os caras têm prisão especial? Por que que os caras roubam e continuam fazendo, se continuam nos cargos públicos? Isso daí é uma deficiência da própria sociedade. É a própria sociedade que permite que o Congresso seja inimigo do povo. É a própria sociedade que não se preocupa, né? Que está tão, às vezes, atarefadas, movidas por entretenimento, presas na escala 6 por 1, com pensamento em outras coisas, e a sociedade não acha importante falar de política, questionar, fazer um levantamento de quem é aquele político que está colocando as suas propostas, né? Porque colocar proposta é muito fácil. É muito bonito, tudo feito, os outdoor, né? Os planejamentos políticos, o cara tira a melhor foto, o melhor corte de cabelo, né? Tem todo um marketing para tentar convencer você de que ele é o melhor para o Brasil. Mas quando você vai fazer uma Wikipédia, você vai fazer um levantamento daquele político, das tretas que ele está envolvido, das coisas que ele votaram contra o povo, porque ele é um funcionário do povo, ele foi colocado ali como representante dos seus interesses. Mas o que acontece é que eles são representantes dos interesses deles. Tem uns desses caras aí que nunca viu pobreza. O cara nunca andou de ônibus. Ele vem de uma herança política de pai para avô, de avô para neto, e você nem sabe como é que esse cara tá dentro da política. Uma pessoa que nunca andou de ônibus, uma pessoa que nunca andou de trem, que não conhece o sofrimento do povo. Não que todo mundo que às vezes nasceu em berço de ouro não vai ter consideração com o próximo. Não é isso que eu estou dizendo, mas que a maioria deles sabe o sofrimento do povo, sabe o que que é sofrer, né? Não porque sofreram, mas porque sabe pela razão, né, pela lógica de todo ser humano, sabe o que que é uma dificuldade. Mas mesmo assim, eles não se sensibilizam ou fingem hipocritamente que são sensíveis no momento de eleição, mas no fundo, você não pode confiar nesse tipo de gente, porque quando vai votar, eles votam de acordo com os interesses deles, com as propostas deles, e conectado a esses interesses deles, né, existem outras pessoas com o mesmo propósito. Né? Ah, eu vou votar nesse cara porque esse cara aqui apoia a liberação de armas e eu quero arma. Eu vou votar nesse cara aqui porque ele apoia a retirada de benefícios do trabalhador. Eu não concordo que o benefício do pobre, eu não concordo que o pobre pegue o benefício. Mas quando você vai ver o que que as empresas fazem, o que que os bancos fazem com o dinheiro público, o que que os políticos fazem com as emendas parlamentares, quanto recebem para fazer uma campanha política e não sabe e não se faz uma verificação de onde esse dinheiro foi, o que que você tem como prova real? Você vê um montão desses políticos que pegaram, fizeram desvios desse dinheiro, que é o dinheiro do trabalhador, dinheiro meu e seu, dinheiro dos nossos impostos, né? Os nossos impostos acima de 5 mil é absurdamente maior do que acima de 15 mil, ou seja, o pobre paga muito um imposto muito maior quando deveria ser um imposto igual, tanto para ricos quanto para pobres, deveria ser igual. O imposto de renda tinha que ser um valor único, ultrapassou X é tanto, ultrapassou Y é tanto sobre esse valor. Pode ser o mesmo valor do imposto, mas como eu não entendo dessa parte, deveria ter uma mesa redonda, né, um programa de televisão com especialistas que viessem a nos explicar o porquê que acima de 5 mil é tantos por cento, ó, e acima de tantos mil é menos por cento. É essas coisas que o povo brasileiro precisa, de uma emissora de TV que coloque tudo em pratos limpos. Mas não vai ter isso. Sabe por quê? Porque muitas dessas emissoras de TV, elas são ligadas a bancos. E quando esses bancos quebram, se descobre que essas empresas se beneficiaram desses bancos. E quando esses bancos tinham uma estratégia de quebra, eles se beneficiavam de bancos públicos. Então, a mídia, ela não vai fazer algo para abrir os olhos da população. O interesse delas não é que a população entenda de fato o que estão fazendo. É salvo que existem alguns programas que você percebe que os caras realmente batem de frente com uma situação, eles afrontam mesmo aquele argumento, né? Mostra realmente, pô, com argumentos sólidos que aquela hipocrisia não pode continuar ali, e eu adoro esse tipo de programa.
Eu até acho que deveriam ter mais Jô Soares nesse mundo, né? Jô Soares era um cara que realmente questionava coisas em uma época antiga, uma época em que a gente ficava abismado com a coragem, né? O Jô Soares, o sonho dele era ser diplomata, mas acabou que ele foi um excelente entrevistador. Então, era um cara estudado, que escreveu livros, cara que tinha uma forma de ver as coisas em uma época em que a gente estava meio ultrapassado. E era um profeta épico, né? Aquele cara que tem uma visão da vida muito melhor porque teve um nível educacional muito grande, né? E o que acontece no Brasil é que a gente não tem acesso a esses níveis educacionais. Eles não são nos oferecidos. Para você estruturar hoje o ensino público, né, ele teria que ter uma exigência igual de uma escola particular, né, uma média grande, as matérias deveriam ser idênticas e os professores deveriam ser muito bem remunerados, para que a gente pudesse desenvolver uma obrigação da pessoa estudar, da pessoa se esforçar mais para poder alcançar alguma coisa. Hoje em dia é esforço mínimo. Esse esforço mínimo faz com que as pessoas pensem que o pobre é burro, que o pobre não tem condição de aprender. O pobre e o rico, eles têm a mesma condição de aprender, sendo que o rico pode pagar uma escola particular para o seu filho. No final do ano, o rico ganha um carro, ele está mais motivado do que o pobre, que não vai ganhar nem um ovo da Páscoa. Então, para que isso tenha algum certo equilíbrio, né, embora tenha pessoas pobres que gostam muito de estudar, que têm um intelecto muito grande e que às vezes não são aproveitados, né? Tinha um cara aí que o cara decorava milhões de números, de nomes e número de telefone. O cara virou páginas amarelas de uma cidade. O pessoal ligava para saber qual era o telefone, uma coisa que o computador podia fazer. Ligavam para o cara para saber o telefone e endereço de alguém. Ou seja, uma pessoa com um intelecto desse tinha que ser estudado, tinha que ser colocado junto com outros intelectuais para poder amanhã depois estar desenvolvendo um sistema aí de programação, ou amanhã depois uma guerra aí precisa de um cara desse que desenvolva um mecanismo de descoberta de coisas, né? Como aquele tem um cara aí na história aí que o cara era muito inteligente, ele criou uma forma de descriptografar informações e ele salvou milhões de vidas. Só que ele tinha certos problemas, ele nasceu entre a loucura e a razão, né? É o cara que nasce propício para aquele tipo de situação. Mas e as pessoas ao redor dele que o ajudavam? Não tinha a mesma capacidade, mas eram também pessoas eloquentes que estavam ali dando suporte aquela pessoa. Então, a gente não aproveita a inteligência, né? O cara vai para as Forças Armadas com maior gás, né? Ele passa por coisas ali que ele consegue, tipo, viver numa condição terrível, porque a guerra é uma condição terrível, então ele tem que estar capacitado para aquela condição. Então, por isso que o cara vai passar por provas para ele superar coisas que ele nem sabia que ele conseguia. Tudo baseado em estudos, com anos de Forças Armadas, baseado em outras Forças Armadas, né? E ali o cara consegue, das fraquezas, construir sua força. Das fraquezas, ele consegue conhecer as limitações do corpo humano e o que que você pode fazer em um momento totalmente de escassez, como você vai se virar para sobreviver. Isso é muito importante nas guerras porque é a sua vida que está em jogo. Então é importante ter isso. Aí o cara passa por todo esse processo e aprende coisas e tal, e depois é descartado pelas Forças Armadas. Isso é um absurdo, porque o cara passou por tudo aquilo, o cara tem uma capacidade, o cara poderia ter sido colocado em outras funções semelhantes à sua capacidade, polícia militar, guarda municipal, sabe? Um projeto de integração. Mas só que sabe o que acontece? Eles querem que você faça uma prova, né? Sendo que não foi dado ao pobre o direito a ter uma educação de qualidade. Aí você já sai perdendo ali. Se você vai fazer um concurso público, você tem que se virar nos 30, pagar um cursinho, né? Um preparatório, e pessoas de escola pública às vezes não estão capacitadas para fazer um preparatório, porque o preparatório não vai te ensinar aquilo que você já deveria saber.
Ele vai partir daquele pressuposto que você sabe o que que é uma equação de segundo grau, o que que é uma pontuação de redação. Ele vai partir do que você já tinha que saber. Sendo quem que sabe? Vindo da escola pública, quem que sabe? Então, até para fazer um preparatório já fica difícil. Há pessoas que são, assim, que estudam mais, que buscam, né, com essa era tecnológica, o cara consegue, né, diversificar. Mas se isso fosse uma questão em massa da escola pública, muita gente estaria fazendo preparatório, muita gente estaria fazendo faculdade. Eu acho que passou do segundo grau, se a pessoa quisesse continuar, não tinha que fazer prova nenhuma, tinha que entrar para a faculdade. E se for reprovado 20, 30 vezes, quiser continuar estudando, vai continuar estudando até aprender. Eu acho que não podia ter limitações, tá? Para que se aprenda. Então, nós estamos numa era totalmente diferente, onde é mais importante desenvolver a capacidade do que deixar as pessoas sem ensinamento. Você pode perguntar assim, pô, para que eu serve a fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Para que serve essa? Decorou isso daí? Isso serve para nada na vida. Quando você vai fazer o desenvolvimento de uma fórmula, aquilo ali está mexendo com a sua capacidade de desenvolver, de resolver problemas. Aquilo ali está mexendo muito forte com o seu raciocínio, além de você pode ser uma pessoa que tem um intelecto acima da média e que aquela matéria ali encaixa exatamente com a sua profissão de vida, né? Aquilo que você nem sabia que você poderia ser na vida, né? Um professor de física, ou um desenvolvedor da NASA, um desenvolvedor de um algoritmo, ou seja, você ali, aquela matéria, mostra que outros no passado tiveram um intelecto parecido com o seu, ou até melhor, mas que você está num caminho, né? Então, em relação a saber qual será a sua profissão, pode se identificar algumas pessoas ali. Outras não. Mas em todas essas pessoas que passam por ali, elas de alguma forma elas tiveram que pensar muito para resolver problemas. E na vida, o que que a gente tem mais na vida é problema. É só falar de casamento que já sabe. Viver solteiro também é outro problema. Então, a vida, ela faz você desenvolver problemas. Você está no meio de uma via, né? Você parou com o carro no meio de uma via movimentada. Se você não viu outras pessoas fazendo isso, você não sabe o que pode acontecer ali. Então, a resolução daquele problema de sair daquela estrada, de se guardar a sua família, te livrou daquele caminhão do cara que está vindo com o celular na mão, ou do cara que está cochilando, e o cara nem teve tempo e atropelou todo mundo. Mas você já viu aquele problema, você aprendeu a resolver aquilo. Então, você saiu da condição de perigo, usou de prevenção e sobrevive, né? Então, já começa as Forças Armadas errando aí. Porque eu acho que se você entra no Exército, eu acho que você poderia rodar todas as Forças Armadas para aprender tudo que tem nas outras. Então o cara saiu do Exército, deu baixa. Pô, a Marinha tá precisando aqui, entra na Marinha. Será que não podia fazer isso? A Aeronáutica tá precisando. O cara vai aprender novas coisas, vai continuar recebendo um bom salário, vai continuar fazendo aquilo que ele gosta e vai continuar sendo para a sociedade alguém muito importante, porque tá ali numa proteção. E aí, o que falta no nosso país? Esses dias o cara tava falando assim, pô, agora que o Brasil tá desenvolvendo os caças Gripen, o F-39, né? O F-39 da Gripen é um Mach 2, voa 2.400 km por hora, ultrapassa a barreira do som 2 vezes. Ué, mas agora a gente que vai desenvolver isso, que a gente está na era do drone, que isso daí é tipo obsoleto. Só que o F-39 da Gripen está sendo desenvolvido desde a época da Dilma, lá de trás. Ou seja, eles já têm o projeto da Embraer com os suecos, né, de desenvolvimento, e toda a parte tecnológica interna dos painéis, né, toda a configuração que torna uma aeronave especialmente melhor para combate, não é só velocidade. E a velocidade às vezes atrapalha também, porque o cara tem que reduzir, e ali fica a critério pau a pau entre a capacidade dos pilotos. E os brasileiros são reconhecidos mundialmente como bons pilotos, né? Excelentes pilotos, até porque para ser piloto tem que ser muito bom, né? O cara tem que estudar muito, não é qualquer pessoa. O cara tem que, parece, nascer para aquilo. Então,
o projeto não é de agora. Eu acho até que o governo Lula demorou a falar desse Gripen e usar isso como propaganda, tá? Porque a gente já tinha esse desenvolvimento, a gente tem desenvolvimento de drone eletrônicos aqui, de material de mísseis, de aeronaves também temos, né? Só que isso é pouco falado, né? Porque quase ninguém investiu, quase. Aí você cobra dos governantes que não investiram, cobra as décadas e que eles investiram em quê? O que eles fizeram com o dinheiro que poderia ter usado das Forças Armadas, né? Aí você vai ver, é um montão de gente pendurada em aposentadoria de militar, é um montão de gente aí usando o dinheiro para estender o negócio, né? Leite moça, churrasco. É uma farra com o nosso dinheiro de todos os poderes, tá? De todos eles. Que a gente precisa, como população, lutar contra isso. E os caras roubam e a prisão do cara tem Netflix. A cadeia do cara tem televisão, tem geladeira. Vai o pobre não pagar pensão, que ele fica lá, ó, em pé, lá, com a garrafa de água quente, que aquilo ali é luxo, se tiver. Em pé, sem conseguir dormir. Ou então, a própria justiça brasileira, isso daí já foi comprovado, a própria justiça brasileira é conivente com isso daí. Por quê? Já estão numa era em que não é porque o cara pode pagar melhores advogados que ele vai ter direitos a melhor de prisão. Aí o cara vai em prisão tornozeleira domiciliar. O cara mora numa mansão, cara. O que não vai faltar na mansão dele é prostituição. O que não vai faltar é droga, o que ele quiser. Tudo que ele quiser tá ali. Então, tipo assim, a prisão do cara não é uma prisão, é o que ele já vivia. Infelizmente, o brasileiro precisa ver e constranger os políticos, né? Como constranger? Não vou votar em você porque você votou contra o auxílio gás. Ué, o povo não pode ganhar um gás sabendo que a inflação tá alta, o salário mínimo não tá conseguindo acompanhar, as coisas estão muito caras e os caras fazem um projeto para pegar do meu imposto que eu paguei e vai me devolver em um vale gás para me ajudar e você votou contra mim. Eu te botei aí para votar a meu favor. Eu não te elegi para votar a favor do dinheiro ir lá para os bancos, para a empresa que quebra de sacanagem aí. Tem empresa que quebra de sacanagem que faz conluio com político para poder depois pegar esse dinheiro aí público. E consegue. E consegue. Qualquer pessoa consegue pegar emenda, só saber o caminho, né? Infelizmente, é isso que é o Brasil que nós estamos vivendo. Vocês precisam botar para dentro da política pessoas que não se sujem. Uma vez que se sujou, cara, tira esse cara do mapa. Por que você votou contra? Por que você votou a favor de uma reforma previdenciária que vai maltratar o pobre? Por que você votou a favor de uma reforma trabalhista que vai ferrar o pobre? Que tirou direitos lá, a escala 12 por 36 lá do pobre, o feriado. Por que você votou a favor da escala 6 por 1, sendo que eu vejo gente no comentário que fala assim, eu trabalho na escala 6 por 1. Parabéns para você. Você com certeza ganha mais do que R$ 2.000. Com certeza. Porque se você me falar que trabalha na escala 6 por 1 e ganha menos, ganha R$ 2.000 para baixo, né? Aí eu te falo que você realmente gosta de entregar o chicote pro senhor do engenho, né? Eu acho que você gosta de entregar o chicote pro capataz. Porque não há quem suporte trabalhar, dormir 4 noites por mês em casa, não ter convívio nenhum com a família, não poder cuidar de sua saúde. Você vai no dentista hoje, o dentista não arranca o teu dente num dia, não. É 3 dias só para ele fazer arquitetura, né? Tem que chamar um arquiteto para poder desenhar o seu dente, para poder tirar. Até você arrancar o dente, você já morreu. Porque tudo desse Brasil é difícil. Aí você vai lá no dia, o dentista passou mal, não veio não, você perdeu o dia de trabalho. Aí um dia de trabalho, quando é descontado, é uma fortuna, que desconta a folga também. Aí você não consegue arrancar o dente, fica trabalhando com o dente doendo. Então o cara trabalha 6 por 1, ele vai quando cuidar de sua saúde, ele vai ver quando ele vai ver os filhos, ele piscou, o filho já tá na faculdade. Se tiver na faculdade, né? Às vezes piscou, o filho tá na vida do crime. Porque essa é a realidade do povo brasileiro, quase não tem convívio. A mulher dele para ter uma noite de prazer, é um evento. É um evento de final de ano, né? É uma vez por mês. Então, não tem convívio, porque às vezes uma trabalha no plantão, numa escala, outra trabalha em outra, quase não se vê. São dois estranhos dentro de casa. E isso afasta as famílias, né? Os filhos nascem e a própria sorte, o próprio cuidado, às vezes dentro de casa, sozinhos, porque os pais têm que trabalhar.
aos cuidados de ninguém. Então é isso o reflexo da escala 6x1. Eu trabalho 6x1, me paga 1 milhão que eu trabalho 6x1. Me dá aí um dinheiro bem forte que eu fico. O problema é que se trabalha 6x1 para ganhar essa miséria que se ganha. E o problema não é só a escala. O problema é que você não tem nem tempo e nem dinheiro. E você não vai projetar nada na sua vida a não ser escravo. Então, se você gosta de levar o chicote, leve o chicote para você preparar as costas, passa mel, né? Passa mel e deixa o cara chicotear você. Eu não gosto.